Ô, gente, lembram quando eu comemorei a decisão do ministro Flávio Dino de acabar com o orçamento secreto? Pois é, estava meio óbvio que havia uma reação do Arthur Lira e do Pacheco, né? E o Congresso já fez a sua reação ser noticiada, porque agora nós sabemos, né, que eles vão ao Supremo Tribunal Federal contra o ato de Dino que restringiu as emendas PIX, as emendas que foi a transformação, a metamorfose do orçamento secreto. O orçamento secreto começou com esse nome, depois virou emenda do relator, e aí finalmente recebeu esse nome de emendas PIX. O nome pode mudar, mas na prática o que sempre quiseram é o quê? Autonomia para deputados e senadores terem acesso a recursos do Estado, para sem nenhum tipo de regulação mandarem esses recursos para obras em seus municípios, em seus estados, para conseguir, com essas obras ou com esse tipo de investimento, ampliar a sua base eleitoral. Mas isso também se tornou alvo de muitas investigações por corrupção, porque como esse dinheiro é enviado muitas vezes com pouquíssima ou nenhuma regulamentação, aqui no Brasil a gente sabe o que foi que aconteceu, né? Roubalheira generalizada. Enfim, e aí eles ficaram muito chateadinhos, né? O Arthur Lira e o Pacheco, porque esse instrumento de enorme poder para o Congresso foi perdido e já estão recorrendo, né? O Senado e a Câmara dos Deputados recorreram ao Supremo Tribunal Federal da decisão do ministro Flávio Dino, que restringiu o repasse das transferências especiais, também chamada de emendas PIX, também chamada de orçamento secreto. Eu prefiro orçamento secreto, né? O recurso foi assinado pelos advogados do Senado e da Câmara e se refere a uma decisão de Dino dada em 1º de agosto, que eu dei muito destaque aqui no canal. O ministro determinou que as emendas só devem ser transferidas de forma transparente e rastreável. Ou seja, o ministro Flávio Dino fez uma ação ali, né? Produziu uma determinação boa. Quis trazer transparência, rastreio, combater a corrupção. Sabe? Quem estava combatendo a corrupção ali era o Flávio Dino. Mas, se não tiver corrupção, se o negócio for transparente, rastreável e tal, o poder do Arthur Lira e o poder do Pacheco reduz, né? Reduz muito. O processo foi pedido pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Os advogados defendem a legalidade do repasse, dizem que a decisão dá autonomia... Olha, é delicioso o discurso desse povo. Autonomia desmedida ao executivo e pedem que seja revogada. Além disso, solicitam que a ação seja distribuída ao ministro Gilmar Mendes. Eles têm alguma informação aí que o Gilmar Mendes vai passar pano para o orçamento secreto? Talvez. Agora, dizer que a decisão da autonomia desmedida ao executivo parece ser uma coisa engraçada. Aliás, é muito engraçado. Sabe por quê? Porque no fundo eles estão dizendo que sabe aquela coisa que acontece em praticamente todo o país do mundo, que o executivo decide como gastar o dinheiro e o legislativo fiscaliza e produz as leis? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil o legislativo não quer só fiscalizar e produzir as leis. O legislativo quer ter controle do orçamento. O legislativo quer ter uma ingerência desmedida sobre o dinheiro público. Mas enfim, olha só o que eles dizem. A pretensão de subverter essa divisão constitucional, delegando ao executivo uma autonomia desmedida sem a devida regulamentação legislativa, implica um atentado às determinações constitucionais que estruturam o Estado democrático de direito. Vocês não querem regulação, não. Vocês querem ingerência. Vocês querem determinar para onde o dinheiro vai. O dinheiro destinado por congressistas pelas emendas PIX cai diretamente na conta de estados e municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênio, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal, prejudicando a transparência dos gastos públicos. Isso daqui é linguagem para ocultar. Não é simplesmente prejudicando a transparência, é facilitando a roubalheira. Vamos falar no português mais claro, né? Se você não tem que formalizar convênio, apresentar projeto ou ter aval técnico, o que é que acontece? Favorecimento de amigos, de aliados, de empresário que financiaram a campanha do político, toda a roubalheira, né? Mas enfim,
Mais cedo, em outra decisão sobre emenda, Dino autorizou o repasse só em caso de calamidade pública e para o financiamento de obras de arrendamento. Perfeito, perfeito. Numa necessidade muito grande, ok, mais velocidade, né? E quando, para não interromper uma obra, faz sentido você repassar, até porque se teve a obra e a obra já está em andamento, ela já teve licitação pública, ela já passou por aval técnico. Então, percebam, as autorizações do Dino são autorizações absolutamente corretas, né? Essa ação se deu em resposta a um pedido liminar para a suspensão do dispositivo, feito pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E aí o Dino fez esses ajustes que aprimoram a determinação do ministro. As medidas causaram mais um episódio de tensão entre os poderes. Também nessa quinta-feira, o presidente Arthur Lira se reuniu com Gonet. O presidente da CMO, né, deputado Júlio Arcoverde, disse que adiará a leitura do relatório da LDO que define as regras para o executivo gerir o orçamento. As emendas de relator, né, a Câmara e o Senado também solicitaram ao STF que reconsidere outra decisão de Dino, dessa vez sobre as emendas de relator de comissão. O magistrado determinou que os repasses dessas verbas só são autorizados com prévia e total transparência e rastreabilidade. Ou seja, o que o Arthur Lira está dizendo aqui é que eles não gostam de transparência e ser rastreável. Por quê? Porque se for transparente e ser rastreável, né, muitos dos aliados do Arthur Lira lá do Congresso, que eles querem o quê? Que não seja transparente e que não seja rastreável. É terrível, né, gente? É terrível. É terrível. Emendas só aos estados de origem. Dino estabeleceu ainda que um congressista só pode destinar emendas para os estados e municípios que o elegeram. Para a Câmara e o Senado, a decisão pode reforçar a prática de repassar emendas só às bases eleitorais dos congressistas para fortalecer suas campanhas, né? Enfim, isso aqui já é uma coisa um pouco mais polêmica. Eu sou contra essas emendas, viu? Só para deixar claro aqui o meu posicionamento. Eu sou totalmente contra. Eu acho que essas emendas, inclusive, elas desconstroem o papel do legislativo. Para dinheiro ser alocado por uma iniciativa do legislativo, para mim, seria necessária a aprovação, não emenda autocrática, mas a aprovação de um projeto de lei. Vamos supor que tem um projeto de lei para, sei lá, ampliar o financiamento de cooperativas, uma coisa que eu defendo bastante. Aí você passa por votação, o projeto de lei é aprovado, né? Uma lei de incentivo às cooperativas no Brasil. E aí você aloca um valor, com base inclusive na correlação de forças, para financiar esse projeto. Ok? Né? Ou no caso de uma calamidade pública, como foram as enchentes no Sul, tranquilo também. Agora, a maior parte do orçamento tem que ser definida pelo executivo, pelo presidente, pelos ministros, né? Esse é o papel deles, a alocação de recursos, né? É claro que eles precisam, o executivo, apresentar o orçamento precisa ser aprovado e discutido no Congresso, ter regulamentação, isso tem a ver com o equilíbrio dos poderes, mas o Congresso definir uma quantidade absurda de recursos, como estava acontecendo, como vinha acontecendo antes dessa determinação do Flávio Dino, era um absurdo completo. E a gente sabe que era, assim, terra fértil para muita roubalheira, né? Para muita corrupção. Felizmente, Flávio Dino teve essa atitude e eu espero que o Supremo Tribunal Federal mantenha a decisão do Flávio Dino. Se o Gilmar Mendes ou se o colegiado reverter, seria uma grande derrota para o Brasil. Não apenas uma derrota do governo Lula, é muito importante deixar isso claro. Seria uma derrota de todos os brasileiros, porque esse dinheiro é nosso. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.